É igual a gente falou, vamos sempre contextualizar. A nossa linguagem é universal. Para o não crente e para o crente. Oi, pessoal, eu sou a Núbia. E eu sou o João. E a gente vai apresentar para vocês o Vida Sem Filtro. Esse é um quadro dentro do MA Health, em que a gente vai falar sobre o que a Bíblia diz. E o tema de hoje é tatuagem. A gente percebeu que muitos jovens têm dúvidas sinceras sobre diversos assuntos, sejam tatuagens, sejam bebida, droga e até mesmo sexo antes do casamento. A gente tem a internet aí, tantas informações, e às vezes a gente não consegue absorver algo necessariamente bom, não é? E aí a ideia é trazer esses temas aqui para discussão e para você entender um pouquinho mais sobre esse tema para a juventude, para a atualidade. E o tema de hoje, como é tatuagem, eu já vou começar com uma pergunta, João. O que você já ouviu falar sobre tatuagem dentro da igreja? Ô, louco, até respirar aqui para poder falar sobre isso, porque eu nasci no berço cristão, Núbia, então desde pequenininho eu sempre fui para a igreja. Eu tenho um irmão mais velho que tem tatuagem, então eu acompanhei quando ele fez a tatuagem. E desde criança eu sempre escutei que era proibido, que era algo errado, que a gente não podia marcar o nosso corpo, que era algo demonizado. E o que você escutou? Eu também cresci num berço cristão, João, e eu escutei basicamente as mesmas coisas que você também, que a tatuagem ela é um pecado, que ela é vista até como algo demoníaco e até como um sinal de rebeldia também. Inclusive, acho que na sua juventude deve ter isso também, né, dos filhos chegarem com tatuagem sem o pai saber em casa e aí só mostrava pro pai lá e tinha toda aquela discussão do pai com o filho e tal, porque era visto como algo muito como se fosse literalmente um pecado mesmo, um sinal de rebeldia contra Deus, inclusive. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda com essa linha de pensamento? Então, para a gente falar sobre concordar ou não, eu acho que a gente tem que entender de onde vem a origem desse entendimento de que tatuagem é pecado. Faz sentido. E aí, sempre quando a gente fala em tatuagem, todo mundo esbarra em um texto bíblico que fala sobre isso, que é em 1 Levítico, né? Exatamente. E aí, vou trazer um pouquinho do contexto, João, do que esse versículo da Bíblia diz. Lá, Deus dá uma orientação ao povo, né, no Antigo Testamento, né, porque era Israel ali, o povo hebreu, e Deus pede para que o povo ele não marque o corpo com tinta. Ele dá essa orientação para o povo hebreu. Só que existe um contexto histórico e social por trás daquilo, que era o quê? Naquela época, era muito comum, né? A gente precisa pensar que existia o Deus de Israel e existiam outros deuses também. E aí as pessoas faziam, né, outras religiões que não a judaica, eles faziam cultos a outros deuses através de marcas no corpo. Então, a orientação de Deus é: não se assemelhem aos padrões, né, deste mundo, não tatuem, né, não marquem os seus corpos com tinta, para vocês não adorarem esses deuses. E aí, é daí que vem esse contexto. Então, dado esse contexto, eu faço a pergunta. Hoje em dia, né, 4.000 anos depois, tatuagem ainda é um rito religioso? Acredito que não. Eu particularmente, acredito que não. Porque existem diversos contextos de uma tatuagem. Eu quero trazer também, à luz da nossa imaginação, uma cirurgia que alguma pessoa fez, que ficou uma marca. Eu mesmo tive uma tia que, para esconder a marca da cirurgia, ela fez uma tatuagem para cobrir. Obviamente, ele estava demarcado, estava super feio, e fazer uma tatuagem naquele contexto fazia sentido, mas eu não enxergo sendo como um ritual demoníaco para outros deuses, a não ser Deus. Exato. Outros deuses. Exato. Então, o que a gente pode tirar um pouquinho disso? Diferente do contexto daquela época, hoje em dia, a tatuagem, marcar o corpo com tinta, não é mais um sinal de adoração a outros deuses. Então, a orientação, óbvio que ela era válida para aquele tempo. Mas a gente pode falar um pouquinho também sobre a motivação da tatuagem, que eu acho que é essa a discussão para a nossa atualidade. Não é
pode ou não pode, mas acho que um pouquinho a motivação do coração. Inclusive, você falou sobre cobrir, né, marcas. Como psicóloga, é muito comum, né, adolescentes, até mesmo adultos, que eles já se cortaram. E aí, como hoje eles têm uma nova vida, foram curados, transformados desses machucados, né, literalmente um machucado da alma que acabou imprimindo no corpo, algumas pessoas cobrem isso com uma tatuagem também. E aí eu te pergunto, tipo, é válido isso também? Acho que a gente pode falar um pouquinho isso sobre a motivação do coração. E aí, tem até uma pergunta interessante aqui, que fala... Tá bom. Eu estou fazendo isso porque eu verdadeiramente gosto ou para ser aceito por algum grupo? Ou para ser validado, Muito bom. ou para me mostrar para o outro. Tem muito desse quesito, né? Vamos debater sobre isso. Eu acho que a gente primeiro, antes de tudo, tem que descobrir a nossa identidade em Cristo. Excelente. Acho que quando a gente entende a nossa identidade, quem somos em Cristo, a gente perde essa motivação de fazer pelo outro. Né? A gente perde poxa, eu vou fazer para me encaixar naquele grupo. Vou falar palavrão porque aquele grupo fala. Vou fazer tatuagem porque todo mundo, todos os meus amigos jovens aqui fazem. Então, eu acho que se tiver uma motivação errada, ali sim é considerado como se fosse um pecado. E como se fosse alguma coisa errada, né? Exatamente. Excelente, excelente. Para ser aceito por um grupo. E aí, que grupo é esse? Que identidade tem esse grupo? Sabe? Uma outra coisa também é por aparência. Será que eu estou fazendo essa tatuagem para não parecer careta? Não quero parecer que não tenho nada, sabe? Eu quero colocar ali porque todo mundo tem, eu quero ser... Ou eu estou numa igreja, que hoje em dia a gente tinha até comentado, a igreja da parede preta, todo mundo tem tatuagem, inclusive os pastores. Exatamente. Então, para ser pastor, será que precisa ter tatuagem nessas igrejas? Ou, enfim, ser aceito por ali para parecer uma pessoa mais descolada, né? Não muito religioso, algo nesse sentido. Então, acho que entra um pouquinho também nessa... Concordo 1000%. E aparência, sabe? Será que eu estou fazendo essa tatuagem aqui só para poder exibir ela? Então, por exemplo, vou tatuar aqui um homem, né? Vou tatuar no peitoral, tal, né? Para poder sair sem camisa por aí. Vou correr na praia de manhã com minha garça aqui, meu gavião no peito, só para ter a validação do outro. E uma validação super crua, né? Que quando você não a recebe, você fica triste. Você se esvazia. Então, a motivação daquilo que a gente faz é algo que é extremamente importante. Extremamente importante. Por que eu estou fazendo essa tatuagem? Para quem... Na verdade, eu acho que, até aprofundando um pouco nesse assunto, vamos falar do jovem cristão. Pô, para quem que eu vou fazer essa tatuagem? Eu estou fazendo essa tatuagem para adorar o nome de Deus ou para tentar, de fato, entrar dentro de um grupo, entrar dentro de um pequeno círculo ali de amigos, de familiares, de rolê, para me ser validado? Entendeu? Eu acho que esse para quem, por quê, a motivação diz muito sobre isso. Tem uma outra pergunta também, essa decisão, ela nasce da liberdade ou da rebeldia? Você está se tatuando porque você quer provar algo para alguém? Entra também na questão da validação, mas, cara, será que é uma rebeldia, de repente, contra um sistema, contra os pais? A gente está falando para jovens, então, eu sei que tem pais que ainda têm essa mentalidade de tipo, tatuagem não é legal. Você acha que pode ser também, né, nesse quesito de rebeldia, liberdade ou rebeldia? Acho que sim. Eu digo também pelo meu irmão. Eu vou embasear aqui um pouco o meu irmão nessa história, porque foi o cenário que eu conheci mais próximo. Então, eu tive vivência dentro da minha própria casa. Ele não podia fazer, era proibido. E aí, de tanto ser proibido, de tanto ser batido, ele pegou e fez. E aí, eu quero linkar com outro ponto. Quando ele fez, ele foi muito julgado. Ele foi muito julgado, seja dentro de casa, ele apanhou dentro de casa dos meus pais. Meus pais também vieram de uma igreja tradicional, então ali teve aquela correção. Mas ele foi muito julgado na igreja, em casa. Tem aquela questão de ficar de banco também. Você conhece alguém que foi julgado por ter feito tatuagem na sua juventude? Eu não conheço, mas eu tenho certeza, não que eu me lembre agora na memória, mas eu tenho certeza que provavelmente algum jovem já ficou de banco na minha igreja por ter feito tatuagem, sabe? Eu acho que é essa coisa mais normal que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Sim. A gente falou sobre banco, né? Meu irmão ficou no banco. Mas o que é
fica no banco, né? Porque hoje em dia eu acho que a gente não conhece muito bem sobre isso. Sim, a gente precisa contextualizar aqui para os jovens. Antigamente, não sei se isso ainda acontece hoje em dia, eu acredito Acho bem que difícil. talvez em igrejas muito tradicionais deva acontecer, mas antigamente ficar de banco, olha isso, e inclusive entra muito nessa questão de ser julgado, era quando você era afastado das atividades da igreja e você não poderia participar de nada. Então, se você era do louvor, você não podia louvar, se você ensinava, você não podia ensinar, e aí você ficava de banco por um tempo determinado pelo pastor, para você meio que pagar pelo seu pecado ali. Nossa, olha que legal. Essa semana eu estava conversando no trabalho também com uma pessoa cristã e ela falou que na igreja dela tinha um cantinho da misericórdia. Meu. Real. É um cantinho, é um banco afastado, que aí se você tá em pecado, né, obviamente, você ficava nesse cantinho da misericórdia, você tinha que sentar lá. E aí a gente linka com uma coisa, né? Quando o próprio homem sentencia o outro homem, sabe? Quem somos nós para chegar aqui e falar para um outro jovem, para uma outra pessoa que, pô, tu tá errado? Obviamente, né? Tem coisas que a gente vê e atitudes que a gente fala, pô, isso daí tá errado e tudo mais. Mas quem somos nós para poder sentenciar o próximo a ponto de colocar, tirar essa pessoa do seu cargo, de cantar, de tocar e tudo mais, para ficar no banquinho da misericórdia? E sabe no que isso entra também? É uma ideia de que existe pecadinho e pecadão. Então, isso aqui não é aceito. Ou seja, olha só, o que é visível aos olhos do homem não é aceito. Então, a tatuagem, né, N outras coisas que, se o homem pode ver, é pecado. Mas será que a gente, o pastor, as outras pessoas, a gente pode ver a intenção do coração das pessoas? Porque tem muita gente dentro das igrejas, né, fazendo coisas, mas sem a intenção no local certo. Que é o que a gente está falando aqui. Qual é a intenção do coração? Qual que é a intenção da tatuagem? Qual que é a intenção que você faz aquilo? E não só isso, né, sobre outras coisas. Legal que eu me lembro um pouco também do Sermão do Monte. O que a gente pode falar sobre isso? Boa. Isso que a gente está conversando aqui entra muito, né, nessa questão de pode ou não pode, né? Entra muito numa questão de legalismo. E aí, o que é isso? É você alcançar a salvação pelas suas próprias obras. Então, porque eu não fiz tatuagem, aí sim eu vou para o céu. Inclusive, isso perde muito o sentido do porquê que Jesus morreu na cruz, né? E aí, o que acontece? Antigamente, as pessoas tinham esse pensamento, né? Inclusive hoje mesmo. As pessoas têm esse pensamento de tipo, eu não posso fazer, eu não posso consumar o ato, porque aí eu vou estar pecando. Só que aí Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 6, ele traz pra gente uma ideia um pouco diferente, né? Ele traz que não é sobre o ato em si, mas é sobre a intenção do coração. Então, tem até um mandamento, né? Não adulterarás, então não traia. E aí Jesus fala, não é só sobre consumir o ato. Se você olhar para uma pessoa já com um olhar de desejo para ela, no seu coração você já pecou. Então vem muito dessa ideia de tipo assim, não é só sobre o que os olhos podem ver, mas é a motivação do coração. E aí eu te pergunto, a gente pode ver a motivação do coração do outro? Não pode. O único que consegue sondar o coração do jovem, do homem, do adulto, do ser humano é Deus. O único que sonda. Depois da gente trazer essa conversa e essa pequena reflexão sobre todo esse tema, qual que é a sua opinião sincera sobre essa questão de tatuagem? Eu acho que entra nesse ponto. Qual que é a sua motivação para fazer essa tatuagem? É para exibir ela, por uma aparência sua que você quer exibir? É por uma rebeldia, talvez? É por liberdade? Ou libertinagem, interessante também. Então, qual que é a motivação do seu coração para poder marcar o seu corpo? A ideia não é responder se é pecado ou não. Então, se você chegou aqui com essa intenção, a gente não vai responder que pode ou não pode, porque não é essa a intenção da Bíblia. Também. Exatamente. Não é sobre legalismo ou alcançar a coisa pelas nossas próprias obras, mas é entender um pouquinho o que Jesus fala sobre isso, sobre a motivação do nosso coração. Pensando na motivação do nosso coração, eu gosto muito de linkar com 1 Coríntios 10, 3, que diz assim: assim quer vocês comam, bebam, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, quando eu leio isso daqui, eu entendo que qualquer coisa que eu faço é para a glória de Deus, eu penso que é um lifestyle de vida.
Porque quando eu leio a Bíblia, eu entendo que eu sou servo e Jesus é o meu Senhor. Então, se tudo eu vou fazer é para a glória de Deus, seja eu ir no toalete. Particularmente, quando eu vou ao banheiro do shopping, eu recolho o papel que está no chão e coloco no cesto. Quando eu vou no cinema, eu recolho o lixo da pessoa que deixou do lado e jogo dentro do lixo. Porque tudo que eu faço, eu tenho esse versículo frisado no meu coração. Quer eu esteja comendo, quer eu esteja bebendo, quer eu esteja fazendo uma tatuagem, faça para a glória de Deus. Mas, pô, isso é para a glória de Deus? É o que eu me pergunto. Se fosse para esconder uma cirurgia que eu fiz, aqui, suposição, eu tenho meu braço quebrado, eu quebrei meu braço. Se fosse para esconder essas marcas, eu entendo que sim, santificaria o nome do Senhor. Iria adorar o nome do Senhor. Mas se eu estou fazendo uma tatuagem para mostrar, nossa, agora eu sou bonitão, sou não sei o que lá, acho que isso não glorifica o nome do Senhor. Então, pensem muito nisso antes de fazer uma tatuagem. E é legal a gente conversar que você mesmo sendo como terapeuta, eu li recentemente que muitos jovens que fazem tatuagem com uns 22, 23, 19 anos, quando chegam nos 40 anos, essas pessoas se arrependem. Eu não sei passar a porcentagem correta do dado correto, mas a gente pode deixar aqui na descrição. Mas muitos dos jovens se arrependem, porque é justamente nessa fase que é jovem. Nessa fase em que, pô, vamos fazer, vamos junto. Não, vamos tatuar junto aqui. A gente cola o braço e faz a arca aqui da aliança. e tudo mais. Mas é muito bom a gente pensar naquilo que a gente está fazendo, qual que é a motivação do que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo e para o longo prazo. Aonde que isso vai me ajudar, né? Vou desenhar um palhaço aqui, mas aí eu quero trabalhar. Pô. Uhum. Fora que tem algumas tatuagens que têm simbolismos também. Exato. Então, tipo, vou tatuar aqui o Coringa, por exemplo. Tem um certo significado para isso. Se você não sabe, pesquisa aí, pra gente não precisar trazer. E tem uma outra coisa também... Que eu esqueci, pera. Tem uma outra coisa também que você falou sobre glorificar a Deus. A gente não está dizendo que pode só fazer tatuagem que tenham a ver com temas religiosos. Então, pô, não vou tatuar um passarinho, vai ser a pomba do Espírito Santo. Tipo, a gente não está dizendo sobre isso, viu? E o que você comentou sobre a longo prazo, né? Como é que é essa tatuagem a longo prazo? É muito comum mesmo, hoje, né? Você já tem 30? Não. 26. Não, eu tô no 22. Você tem 22 anos? Eu tenho 22 anos. Você tá brincando, sério mesmo? Eu faço aniversário segunda. Hoje é dia 1, tá, galera? Que a gente tá gravando. Ai, meu Deus, eu não acredito. Muito bom. Mas eu posso falar de mim, né? Com 30 anos, hoje todas as minhas amizades têm mais ou menos essa faixa, né? Então, agora com 30 anos, muito mais madura, seja mentalmente, seja de outra vida, eu tenho amigas também, né? Nessa faixa de idade, que hoje elas diriam, nossa, se eu pudesse... Não teria. Mas, e pra quem já tatuou, hoje já é cristão, mas fez uma tatuagem que, tipo, cara, tem ali um simbolismo que não é legal. Eu tenho até uma resposta para isso. Faça dela o seu testemunho. Boa. Tem uma pastora maravilhosa, Maria Luque. Ela, eu indico, gente, procura os vídeos dela, muito bom. Que ela tinha uma outra religião e acabou tatuando, né, coisas daquela religião, porque fazia sentido para a juventude dela. Hoje ela virou cristã, se converteu e ela prega bastante, mas ela tomou a decisão de permanecer com as tatuagens dela, para que aquilo fosse um testemunho da transformação da vida dela. Muito bom, né? Uhum. Que maravilhoso. Ela pegou o que ela fez e transformou em testemunho e não necessariamente em choro, né? Agora ela fala assim, olha, eu fiz, tá aqui. Mas a minha recomendação é que você pense, não faça, preste atenção, olhe para frente, longo prazo. Isso aqui foi para adorar aquilo e tudo mais. Uhum. Muito bom. E quantas outras coisas na nossa vida a gente não pode fazer também do nosso passado testemunho? Então, isso é uma dessas coisas, mas a gente pode aprofundar esse tema e com certeza vamos nos próximos episódios desse podcast, hein? Sim, tem muitas coisas que a gente pode trazer do nosso passado pro nosso dia a dia e usar de espelho de referência para outras pessoas. Mas, Núbia, eu quero te perguntar, então, qual que é a resposta da tatuagem? A gente pode, não pode fazer? Qual que é a conclusão disso? Então, para os nossos ouvintes que chegaram curiosos para ouvir a resposta de sim ou não, a ideia é não responder isso. Então, a gente não tem uma resposta de pode ou não pode, porque não é essa a intenção. A gente não quer trazer aqui nesse podcast regras rígidas para você viver uma vida cristã, mas, de fato, refletir o que é uma vida cristã, o que é caminhar com Cristo e ser transformado com Ele. E aí, a gente pode falar, então, disso
e de mais assuntos nos próximos episódios, né? Com toda certeza. E se você gostou desse nosso podcast, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @Igreja Mover em Amor. Também temos um site que é igrejamoveramor.com.br, né? Isso. Obviamente. E sem contar dos nossos cultos. Nós temos cultos daqui na Chácara Santo Antônio. O endereço está aqui embaixo. Nossos cultos acontecem às terça-feiras, às 20 horas da noite, então é às 8 horas da noite, né? E no domingo, às 10 horas da manhã. Olha, se você conseguir vir na semana, se você não conseguir vir na semana, você tem o culto às 10 horas da manhã do domingo. Melhor horário para adorar a Deus. E temos uma unidade lá no Guarapiranga, que tem culto às quartas-feiras, às 19h30 e domingo às 18 horas da noite. E sem contar com os nossos... MECs, a gente também tem o Mover em Casa. Então, domingo, quarta, os cultos a gente vem aqui para ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus, mas a gente também tem um momento de comunhão, né, entre os irmãos, em que a gente fala um pouquinho de o que a palavra que foi pregada ou outros assuntos importantes transformam a nossa vida, justamente para a gente caminhar e entender o que é ser um filho de Deus e o que é caminhar mais perto de Jesus. Isso aí, pessoal. Então, até a próxima e um Abraço!